Atenção, senhores vereadores, público presente. O meu bom dia a todos, em especial a Deus. 41ª sessão extraordinária, 26 de janeiro de 2023. Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos nosso bom dia. Damos início à 41ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Solicitamos ao senhor secretário, vereador Juninho Pag Lima, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Bom dia a todos. Clemente da Silva Lima Júnior, presente. Daniel Rodrigues Faustino. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. José Roberto Batista Júnior. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, são 9 vereadores presentes e 4 ausentes. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos o nosso trabalho. Para conhecimento de todos, informamos que as imagens e o som desta sessão está sendo transmitida em tempo real à internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizamos o sorteio do nome dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a tal sorteio e convido os vereadores, vereador Rodrigo e o vereador Fábio Santo, para o acompanhamento e o procedimento. Ricardo Rio Menezes Vilarino. José Roberto Batista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Vilma Lucilene Berto Álvares. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Paulo Roberto Pereira. Daniel Rodrigues Faustino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Marcelo Gregório. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Derli Antônio da Silva. Delmira de Moraes Jerônimo. Obrigado.
A ordem dos vereadores a ser utilizado na votação das matérias. Em primeiro, Ricardo Rio Menezes Vilarino. Em segundo, José Roberto Batista Júnior. Terceiro, Clemente da Silva Lima Júnior. Em quarto, Vilma Lucilene Berto Álvares. Em quinto, Graciano da Costa Oliveira Cruz. Sexto, Paulo Roberto Pereira. Sétimo, Daniel Rodrigues Faustino. Em oitavo, Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Nono, Vanes Aparecida Pereira da Costa. Décimo, Marcelo Gregório. 11º, Fábio Fernando Siqueira dos Santos. 12º, Derli Antônio da Silva. E 13º, Delmira de Moraes Jerônimo. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Em primeiro, matéria em discussão e votação única, projeto de lei de número 067/22 e projeto de lei de número 002/23. Em segundo, matéria em primeiro turno, discussão e votação, projeto de lei complementar de número 001/23, juntamente com a emenda modificativa de número 001/23. Nos termos regimentais, nomeio o vereador professor Rodrigo para relator especial do projeto de lei número 067/22 e o vereador Marcelo Gregório para relator especial do projeto de lei de número 002/23. E terceiro, o vereador Fábio Santos para relator especial do projeto de lei complementar de número 001/23. E suspendo a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres.
Solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de presença. Clemente da Silva Lima Júnior, presente. Daniel Rodrigues Faustino. Delmira de Moraes Jerônimo. Presente. Derli Antônio da Silva. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. José Roberto Baptista Júnior. Marcelo Gregório. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Vilma Lucilene Berto Álvares. Presente. Senhor presidente, são 9 presentes e 4 ausentes. Comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam as cópias digitais dos projetos antecipadamente, sendo dispensável a leitura das matérias. Desta forma, passamos para a apreciação da pauta. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei de número 067/22 para conhecimento do plenário. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 067/2022, relato a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2023, previsto na Lei número 1989, de 26 de agosto de 1997. No âmbito do INSS, CLT e União, a margem para limite de empréstimo consignado pode chegar até 40%, com 35% para as operações de empréstimos pessoal e até 5% para operações de cartões de crédito. No âmbito do município, a Lei número 1989, de 26 de agosto de 1997, autoriza a consignação até o limite de 30% para desconto na folha de pagamento de empréstimo tomados por servidores municipais. Em 2021, por meio da Lei Municipal número 3.376, de 18 de maio, essa mesma medida foi adotada pela administração naquele ano, para atender a demanda dos servidores durante a crise da pandemia de Covid-19. Frisa-se que o projeto trata-se de uma medida temporária, cujos efeitos se darão no período compreendido entre a data da publicação da lei até o dia 31/12/2023, ou seja, esse novo percentual só será aplicado para os novos empréstimos consignados que foram solicitados até o fim do corrente ano. Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o projeto de lei se enquadra nos termos do artigo 70, inciso 7, 178 da Lei Orgânica do Município. Ainda trata-se de uma questão local, na qual o Poder Executivo tem competência para dispor sobre o tema, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação,
Emito parecer favorável ao projeto de lei número 067/2022, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 26 de janeiro de 2023. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, relator. Coloque em apreciação o projeto de lei de número 067/22, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com o desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2023, previsto na lei de número 1.989, de 26 de agosto de 1997. Está em discussão o presente projeto. Não havendo discussão dos oradores, encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado, e se for contrário, que se levante. Senhor presidente, são 8 votos favoráveis e 4 ausentes. O presente projeto recebeu 8 votos favoráveis e 4 ausência. Aprovado. Expedir autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei de número 002/23 para conhecimento do plenário. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 002/2023, relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização para a abertura de crédito especial de R$ 2.922.495 ao Orçamento Programa 2023, destinado ao Departamento Municipal de Turismo para atendimento de projetos, atividades e pagamentos das despesas a seguir relacionadas. Projeto 1021, Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações, transferências e convênios estaduais vinculados, convênio da DETUR, número 098/2022, intervenções e melhorias no parque aquático, R$ 594.618,85. Projeto 1021, Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações, Tesouro, convênio da DETUR, número 98/2022, intervenções e melhorias no parque aquático, R$ 83.301,56. Projeto 1021, Infraestrutura Turística do Município, pagamento de despesas com obras e instalações,
transferências e convênios estaduais vinculados. Convênio da DETUR 32/2022. Melhorias no sistema de iluminação do parque aquático, no valor de R$ 365.089,73. Projeto 1021. Infraestrutura turística do município, pagamento de despesas com obras e instalações, transferências e convênios estaduais vinculados. Convênio da DETUR, número 97/2022. Intervenções e melhorias no Centro de Convergência Turística, no valor de R$ 1.714.663,65. Projeto 1021, infraestrutura turística do município, pagamento de despesas com obras e instalações, Tesouro, convênio número 97/2022, intervenções e melhorias no Centro de Convergência Turística, no valor de R$ 113.188,30. Atividade 2057, manutenção da diretoria de turismo, indenizações e restituições, transferências e convênios estaduais vinculados a exercícios anteriores, da DETUR, número 91/2012, valorização dos acessos aos pontos turísticos, no valor de R$ 41.632,91. O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e superávit financeiro do exercício anterior, conforme classificação constante do anexo 2, originários das seguintes fontes de recursos: excesso de arrecadação, valor R$ 2.280.862,09, sendo fonte de recurso 1, Tesouro, R$ 196.489,86. Fonte de recurso 2, transferência e convênios estaduais vinculados, no valor de R$ 2.684.372,23. Superávit financeiro, R$ 41.632,91. Fonte de recurso 92, transferência e convênios estaduais vinculados exercícios anteriores. Quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o projeto de lei se enquadra nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 201, inciso 4 do Regimento Interno e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, além do artigo 44, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 da Lei Federal número 4.320/1964. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 002/2023, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 26 de janeiro de 2023. Marcelo Gregório, relator. Coloque em apreciação o projeto de lei de número 002/23, de autoria do senhor prefeito municipal, que,
disponha sobre autorização para a abertura de crédito especial ao orçamento, programa 2023, no valor de R$ 2.922.495 para atendimento do Departamento Municipal de Turismo, projetos e atividades e pagamentos da despesas relacionada que se especifica. Está em discussão o presente projeto. Não havendo orador, encerra a discussão e passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei de número 002/23 e o vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim, e se contrário, responda não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. José Roberto Batista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Daniel Rodrigues Faustino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Derli Antônio da Silva. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Senhor presidente, foram 8 favoráveis e 4 ausentes. O presente projeto recebeu 8 votos favoráveis e 4 ausências. Aprovado. Expedir autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei complementar de número 001/23 para conhecimento do plenário. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei complementar número 001/2023, relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa reajustar os vencimentos dos servidores públicos municipais, dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e agentes de saúde e dos servidores do magistério público municipal. O índice proposto de 5,79% refere-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, acumulado em 2022. A alteração promovida por esta lei complementar se estende aos proventos básicos dos aposentados e pensionistas, segurados do Instituto Municipal de Seguridade Social, o INSS. O autor do projeto ainda apresentou a emenda modificativa número 001/2023, efetuando correções no artigo 1º e anexo 4 do projeto, a fim de adequar os vencimentos dos agentes de saúde de combate à endemia e comunitário de saúde, em face do estabelecido pela emenda constitucional número 120,
de 5 de maio de 2022, já que somente o repasse da inflação não atingiria o patamar legal. Quanto aos vencimentos do magistério municipal, o chefe do executivo justifica que estão sendo reajustados na mesma proporção dos demais servidores, em razão da celeuma jurídica que envolve o assunto desde 2022, uma vez que o piso fixado pelo governo federal não possui base legal, sendo medida inclusive contrária a posicionamento da própria Advocacia Geral da União, a AGU. Ainda conta a presente propositura com demonstrativo da geração de despesa obrigatória de caráter continuado, demonstrando os efeitos da implementação e o impacto financeiro e orçamentário das medidas horas propostas, em atenção aos dispostos no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposição se enquadra, quanto aos aspectos de iniciativa e competência, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 1, inciso 2 do Regimento Interno e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, o artigo 5º deste projeto determina que a vigência da lei dar-se na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 1º de janeiro de 2023. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei complementar número 001/2023, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 26 de janeiro de 2023. Fábio Fernando Siqueira dos Santos, relator. Mais uma vez, quero cumprimentar os presentes, aos profissionais do Magistério Público que se encontram presente, aos servidores públicos municipal, ao vereador Vitor Bino. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Coloco em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar de número 001/23, de autoria do senhor prefeito municipal, que disponha sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, dos agentes comunitários de saúde, agente de combate a epidemias e agente de saúde, e dos servidores do Magistério Público Municipal, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Está em discussão o presente projeto de lei, em primeiro turno, juntamente com a emenda modificativa de número 001/23. Com a palavra, o vereador Ricardo Rio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, funcionários da casa, meu bom dia. Quero falar sobre o projeto de lei que está sendo discutido nesse momento, projeto 01/23, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais, dos agentes municipais de saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. São dessas três classes que eu quero falar sobre esse projeto. O prefeito está vindo aqui nessa casa dizendo que está sendo aplicada a porcentagem de 5,79 neste projeto de lei. Pois bem, vamos lá um pouquinho. Em maio de 2022,
se falha engano, dia 4 de maio de 2022, foi apresentada uma PEC no Senado Federal, no qual foi aprovado. E no dia 5 de maio de 2022, foi promulgada essa PEC através da Emenda Constitucional 120. Pois bem, senhor prefeito municipal, neste momento o senhor não está aplicando nada do 5.79, pois isso aí já é lei garantida para essas três classes que eu disse: agentes de endemia, agentes de saúde e agentes comunitários de saúde. Neste momento, senhor prefeito municipal, o senhor está apenas fazendo valer a lei federal e aplicando sobre ela os 2 salários mínimos que é de direito dessa categoria. Então, em momento algum, o senhor aplicou o 5.79, porque se o senhor fosse aplicar o 5.79, teria que sido aplicado no salário que está a vigor a partir de 1º de janeiro deste ano, que seria os 2 salários mínimos, que dá em torno de 2.604. Então, o senhor não está aplicando esse 5.79 e, na verdade, está mascarando. Porque se o senhor dizer que está pegando os 2.424, que era o salário, e hoje que está em lei, já foi aprovado o ano passado, em maio de ano passado, através da PEC, que virou emenda 120, que o salário no qual hoje, a partir de 1º de janeiro, é de 2.604, o senhor estaria, então, dando um acréscimo de 7,4, 7,5, que, na realidade, isso é irreal. Não é verdade, pois isso é lei e lei tem que ser aplicado. Voltando a falar um pouquinho na questão de valorização, mais uma vez eu digo que não há valorização, e sim está apenas cumprindo-se a lei. Está de forma que está mascarando a veracidade de uma emenda constitucional número 120, que foi aprovado dia 5 de maio de 2022, então, nada além do que está aplicando a lei. Os 2 salários mínimos que todo agente de saúde, todo o agente de saúde comunitário e todo agente de endemias, o senhor não está aplicando 5.79. Está apenas aplicando a lei que foi emendada de acordo, como eu disse, na emenda 120 da Constituição Federal. Minto, emenda 120 não, no artigo 198 da Constituição Federal. Senhor presidente, são essas as minhas palavras. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juninho do PagPag Lima. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimento o senhor presidente, os demais da mesa diretora, nobres vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, os que nos assistem. Falou muito bem o vereador Ricardo Rio, e deixar bem claro que a questão dos agentes de saúde, endemias, o prefeito está apenas fazendo o repasse do governo federal. Então, ali não está incidindo o 5.79. A questão dos outros servidores e do magistério, 5,79. Mas eu venho à tribuna falar especificamente aos servidores do magistério, dessa luta que desde o ano passado eles estão correndo atrás pelo direito deles. Isso é muito louvável, está sendo manifestações muito bem organizadas, pacíficas, ordeiras. E eu pensando esses dias, porque todos os vereadores foram procurados, eu ouvi alguns comentários que alguns vereadores não estavam preocupados com a tal situação. E hoje nós estamos aqui, nós somos servidores públicos provisórios. Então nós temos sim que todos, eu sei que tem um compromisso de lutar por todas as classes, não só do magistério. Todas têm uma importância na sua área. E às vezes eu fiquei muito chateado que alguns colocaram que alguns vereadores não estão, e todos estão empenhados, sim. Porque desde semana passada, quando começou a surgir a questão do piso, fomos procurados, sempre procuramos. Não vou generalizar, vou falar por mim. Mesmo não estando aqui, eu dei retorno através de WhatsApp, de ligação. Cada um tem um perfil de trabalho. Tem uns vereadores que são mais
mais diferente um do outro, não sei como falar agora, mas todos eles, eu quero deixar bem claro assim, que todos eles têm um compromisso com todas as classes. Principalmente, que é que nós estamos discutindo hoje, é a questão do magistério. Então, todos eles têm, principalmente com o magistério. Então, quando eu vejo assim algumas em redes sociais falando que o vereador não está fazendo nada, até ofendendo o vereador, então eu quero deixar aqui que não concordo e acho que tem que ser um pouco mais entendido. Por outro lado, como sugestão, e nós tivemos, na terça-feira, reuniões com o Executivo. Ontem nós acompanhamos a manifestação da classe. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade, na Casa do Povo, de falar diretamente a alguns servidores. E vou usar um trecho, se não me engano, é Evangelho de Lucas. Eu não vou lembrar agora o versículo, mas está na palavra de hoje, da liturgia diária, que ele diz assim, que a messe é grande, mas os operários são poucos. Então, hoje nós temos em torno de 400 servidores, professores no município. Então, a classe tem pouca representatividade hoje, e aí acaba dando pouco apoio. Então, precisa também a classe se unir mais e fortalecer as manifestações. Então, isso está na palavra de hoje e coincidiu muito bem com o momento. E o que acontece numa decisão dessa? A divisão, ela não soma. Como que nós temos que ter a unidade? A unidade de quem? De quais poderes? Primeiro, do legislativo, depois do executivo e, por último, o judiciário. Nós temos visto nos últimos anos o judiciário tendo um poder maior que esses outros dois poderes, legislativo e executivo. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para se colocar à disposição, para fazer a mudança. O que se passou de gestões anteriores para trás, já passou. Quem está lá hoje está para fazer a diferença, está para poder acertar a casa, está para abrir as contas, mostrar tintim por tintim aonde está sendo gasto. E nós estamos aqui, não é para fazer oposição, é para trabalhar junto, é para somar, não é para dividir. É isso que o executivo tem que entender, e se precisar, o judiciário também, através do promotor público. Não é que nós vamos fazer denúncia, que nós vamos acuar executivo, diretor de jurídico, diretor financeiro, chefe de gabinete ou prefeito, não. Nós estamos à disposição. O que eu não concordo depois que eu vi, mas eu só tive que vivenciar isso para aprender, é fazer reuniões separado. Eu acho que nas próximas reuniões, se nós temos aqui na casa uma comissão de educação, cultura, lazer e turismo, que corresponde à discussão do momento, essa comissão tem que estar presente. Se puder ir todos os vereadores, ótimo, mas a comissão tem que estar presente. A representatividade da classe, no caso do magistério, estamos falando, nomear 2 ou 3, principalmente alguns que fazem parte da comissão de educação do município, está junto, o executivo com toda a sua assessoria, e, se possível, o promotor público para estar acompanhando, para ele também estar direcionando. Se precisar ir para São Paulo, para uma LESP, para falar com o deputado, com o secretário de educação, que vá todos, vai um membro de cada comissão, igual quando tem a comissão, que a gente faz os conselhos municipais aqui, vai para São Paulo, vai para Brasília. Se precisar ir para Brasília, vai a comissão também, vai a comissão da Câmara, tem carro para isso, tem dinheiro para isso, vai a comissão do Executivo, vamos atravessar a rua, vamos falar com o promotor. Não é denúncia, mas é tentar acertar os 3 poderes junto. Então, essa fica a minha colocação, que nós estamos aqui em defesa, sim, da classe do magistério, mas da saúde, da assistência, da educação, de todos os departamentos, todos os servidores. Está chegando para nós um estatuto aí de 200 páginas, estamos estudando ele, dos servidores municipais. A responsabilidade é nossa, nós vamos votar isso. Então, todos têm o mesmo peso. Em discussão no momento é o magistério e a luta é de todos. Executivo, legislativo e judiciário. Obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Vilma Berti, com a palavra.
Bom dia a todos presentes, bom dia aos servidores dessa casa, Vitor Bini, nosso companheiro vereador, sempre, a nossa mesa diretora e aqueles que nos assistem pelas vias de comunicação. Hoje a gente gostaria de estar aqui em outra situação. Além do 579, que é uma coisa legal para todo mundo, nós gostaríamos de estar aqui também com a classe, junto à classe dos professores, acertando aquilo que se vem brigando há um ano. Mas, infelizmente, hoje a gente só vem com 5,79 para todo mundo, e o acerto da questão dos agentes da saúde também, que está se cumprindo a lei, como já foi colocado pelo vereador Ricardo Rio, no cumprimento. Lembrando que o dinheiro dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, ele é federal. Ele não entra nem no limite prudencial do executivo. Então, dessa classe, praticamente ela é resolvida como lei federal, e mais os benefícios que o executivo determina para ela. Então, essa não tem muito o que a gente discutir. Tanto que houve um adendo, houve uma emenda para se acertar e cumprir com o que se deve ser feito. Perfeito, resolvido. Os demais, a gente acredita que o 5,79 ao menos está se cumprindo o que a gente está perdendo lá no nosso supermercado e tudo mais. Mas aí nós ficamos com outro impasse grande, que é os nossos servidores do magistério. Alguns aqui presentes, Rodrigo ali presente, brigando pela classe e devem continuar brigando pela classe mesmo. O que eu coloco? O vereador Juninho acabou de colocar. Nós tivemos uma reunião, sim, com o senhor prefeito, e, às vezes, isso é um pouco... ele tem uma má interpretação. Vocês foram lá com o seu prefeito e não conseguiram nada. Não conseguimos nada mesmo. Estava tudo pronto, o papel já estava feito, ele só apenas veio comunicar para nós o que ele ia fazer. Então, e todos os questionamentos feitos, não se tinha resposta, que a única coisa que ele ia fazer, o reajuste dos professores, não vão ser cumprida a lei definida. Estavam presentes os vereadores, nós fizemos várias colocações. Vou colocar o meu questionamento feito ao prefeito e toda a sua secretaria que estavam lá junto. Então, primeiro, hoje nós estamos pagando... Então, é assim, sempre o reajuste do servidor, do magistério, é porque o nosso dinheiro não vai dar para pagar. Então, é essa colocação que tem. E a lei diz assim, vamos buscar recurso para você completar a lei. Ponto final. Isso é o que está lá, é o que todo mundo escuta. Isso foi questionado. Então, primeira coisa que nós perguntamos, qual foi o reajuste do Fundep? Não tivemos resposta. Aí o reajuste do Fundep, ele vai ser passado para o professor? Legal. Então, nós tivemos um reajuste do Fundep que foi base anos anteriores de 8%. Bom, então, se ele teve esse reajuste, isso deveria vir para o servidor, no mínimo. Então, isso foi questionado, não tivemos a resposta. Limite prudencial. Será que nós não estamos acertando isso, porque o nosso limite prudencial do município já está realmente no limite? E, a partir do momento que nós colocamos o dinheiro, o aumento, o reajuste dos nossos servidores, o limite estoura? Será que é isso? Não temos resposta. Outra situação. Promessas de campanha política. Muito bem feita a campanha política. E aí eu tenho que cumprir com o que eu falei lá. Então, eu preciso aumentar os meus cargos que eu prometi e preciso garantir salário. Aí eu preciso acertar um benefício que eu não sei se estava ou não estava na conta dos 800, sem fazer conta. Isso também veio com benefício, perfeito. Cabia no nosso orçamento? Será que estamos pagando porque tivemos um benefício altíssimo e agora nós não temos salário? E aí? Quem responde? Tive que tirar dinheiro de lá. O reajuste do benefício foi 10%. E agora o reajuste do nosso salário é 5,7%. Benefício dado não se tira, porém benefício é benefício. Eu não tenho aposentadoria, eu não tenho índice, eu não tenho nada. Então, uma coisa é campanha política. Promessas de campanha política feita, redução de orçamento, é óbvio, de onde que eu vou tirar dinheiro?
E aí isso foi colocado na mesa junto lá com a diretoria. O que eu estou dizendo aqui foi algo falado lá para eles, né? Os reajustes. Cumprimento de promessa. Qual a diferença que está faltando? E isso nós já tivemos uma reunião aqui, junto com o pessoal da educação, junto ao jurídico, e nós não tivemos essa resposta. Então, a minha pergunta sempre foi assim, eu gasto hoje X para pagar isso daqui. Eu preciso complementar o salário dos nossos servidores do magistério. Quanto falta para mim complementar? Falta 2 milhões por mês, faltam 5? Isso nós não tivemos resposta. Porque isso é óbvio, nós temos servidores que vai ter que ter um pouquinho para ajustar, compensação nós temos outros que vão ter um pouquinho a mais, então é diferente, não é uma coisa assim que você vai fazer de cabo a rabo todo mundo, desculpa, mas inteiro, não é isso. Você vai ajustar para você chegar no piso, porque aí em cima desse piso, depois eu tenho os benefícios que já são direito meu, adquiridos em anos anteriores. Então essa é outra pergunta que nós teremos que saber, qual é a diferença. Qual é a diferença que está faltando do Fundep para complementar a verba que precisa ser repassada para vocês? E aí nós não tivemos resposta também. Então, hoje, se você pegar pelo portal da transparência, você não consegue fazer essa conta, porque a gente não consegue saber aonde está todo mundo. Nós temos lá uma lista de pessoas que estão lá. Mas assim, como está? Então, aonde nós temos que ter isso? É lá na Secretaria da Educação, junto com o nosso executivo, que diz o seguinte, planilha de Excel, gente, coisa óbvia, conta de mais e menos. Então, eu tenho X professores, eu tenho um reajuste X que está sendo visto, a possibilidade da aplicação, eu tenho esse de salário. E aí? O que faltou? Olha, para essa classe faltou X, para essa classe faltou X, para isso. Bom, no final, nós temos isso. Temos verba? Não, não temos verba. E aí, o que nós vamos fazer? Então, professores, nós vamos fazer um ajuste aqui e aqui nós vamos ter que esperar. Ponto. Sem resposta. Outra situação. Comunicação. Como chega essa comunicação para a classe dos magistérios? Muito poluída. Muito sem organização. A cada momento uma informação. E aonde que eu busco informação? Facebook. Portal da transparência, não tem. Então, assim, nós não temos uma linha de informação igual para todo mundo, onde as coisas chegam e é dessa forma que está acontecendo. Falha da nossa gestão, que deveria ser claro que se comunica ao servidor. Vou aceitar, não vou aceitar, é outro problema. Gostei ou não gostei, é outra situação, ninguém é obrigado. Porém, eu tenho clareza nas informações. E as informações são todas em papel, divulgada corretamente, anexada lá no quadro de comunicação, se tiver, onde todo mundo sabe, bom, li isso, é isso que eu tenho de informação. Concorda ou não concorda? Essa é outra coisa. Mas o que a prefeitura fazer, o que o executivo fazer, está aqui pronto. Então, essa é a forma que as coisas chegam e a gente lembra sempre. Telefone sem fio. Ele começa, ele polui, aí ele vai e chega todo desorientado, né? As informações, deixa eu ver qual outra coisa que eu selecionei aqui. E aí eu finalizo, dentro desse questionamento que eu faço aqui, é o questionamento que nós fizemos, que quem estava lá sabe muito bem que foi esse o questionamento que eu fiz junto ao prefeito. Saí sem resposta? Saí sem resposta. E a resposta já estava elaborada no documento que foi colocado para vocês. Mais uma informação dada também. Aos profissionais que entraram na justiça, eles nos informaram que uma grande maioria não foi aprovada, né, ela foi negada, porém tem uma situação que está sendo revista e que a ideia é que seja também essa daí, que a prefeitura consiga fazer o debate para que também não se apague ninguém através do executivo. Aí eu fortaleço aquilo que o vereador Juninho falou também. Hoje nós temos um judiciário, um executivo e um legislativo. E aí as coisas não estão se falando igual com todo mundo. Lei definida não se pode cumprir e a justiça
Lá também diz que não pode ser cumprida. E aí? Alguém, quando falou e quando lançou isso daí, já sabia que ia acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada. Mais algum vereador? A vereadora Delmira está com a palavra. Senhor presidente, componentes da mesa, funcionários dessa Casa de Leis, vereadores, professores, que muito nos honra recebê-los aqui, todos os funcionários, vereador Vitor Bini, né, uma vez vereador, sempre vereador, os internautas, eu tenho certeza que algumas pessoas estão nos assistindo neste momento. Eu não poderia deixar de vir aqui também dar as minhas palavras referente a esse assunto, né, que nós gostaríamos hoje de estarmos aqui, todos nós vereadores, aprovando o piso nacional do pessoal da educação. Essa é a vontade de todos nós vereadores. Por que eu venho à tribuna? Para poder estar falando um pouquinho, porque eu não quero ser repetitiva, porque os vereadores que me antecederam falaram muito bem. A questão, somente eu gostaria de pegar aí um gancho na fala do vereador Clemente, quando ele fala que nós, vereadores, estamos na luta pela classe, sim. Estamos na luta desde quando foi anunciado, eu acho que eu fui a primeira a apresentar, não querendo desmerecer ninguém, tá? Eu fui a primeira a apresentar um ofício para o prefeito quando foi anunciado o piso nacional do magistério no ano passado. E depois disso, a sessão ainda estava um pouco ainda extensa, né, ia demorar ainda um pouco para o dia da sessão. Os vereadores, vários vereadores apresentaram, vários vereadores entraram na luta. A comissão também, o pessoal que faz parte da comissão da educação também entraram na luta. Então, uma coisa que eu quero falar assim para vocês, professores que estão aqui, e também para aqueles que nos assistem, que nos ouvem neste momento, é que nós estamos na luta, sim, pela classe, e tomar muito cuidado com algumas influências ou pessoas que querem fazer dos professores cabo eleitoral deles para as próximas eleições. Então, fiquem atentos de tudo que está acontecendo aqui. Eu, como vereadora, em março, eu fiz um pedido, uma solicitação, após a resposta do senhor prefeito, que não seria pago o piso. Eu recebi a resposta e, não satisfeita, eu mandei uma documentação para o MEC. E aí seria a audácia da vereadora estar mandando uma documentação para o MEC, e algumas pessoas falando, não vai vir resposta, que até para o executivo não está vindo. Eu mandei em março e a resposta chegou dia 28 de dezembro. Olha o tempo que eles demoraram para responder. E aí está à disposição de qualquer profissional da educação. Então, nós, vereadores, estamos na luta. Conforme essa reunião que aconteceu, nós saímos de lá satisfeitos? Não saímos satisfeitos. Não vai pagar o piso nacional para os servidores do magistério e pronto, acabou e ponto? Não, nós não concordamos. E nós saímos de lá com a luta e o ensejo de continuar lutando pela classe. E que vocês, que nós, professores, que nós possamos estar atentos a todos os acontecimentos, a todos os procedimentos. Agora, falar que isso é inconstitucional, nós sentimos que é injusto e ilegal, quando nós sabemos que alguns municípios estão se adequando. Então, não tem como. Ontem eu recebi uma ligação de uma amiga e disse assim... para com isso, não aprova e pronto, que até agora, esse momento que nós estamos vivendo, para não aprovar. Não tem como não se aprovar. São todos os servidores, não é só a classe dos profissionais da educação. Nós aprovamos o que tem, que não é, que vem de bondade do executivo, mas assim, dentro da lei, a gente está fazendo esse reajuste aí dos 5,79,
né? Aprovamos e continuaremos na luta, sim. Estou apresentando uma documentação também para a mesa, faço parte da mesa, mas estou apresentando uma documentação, senhor presidente, para essa mesa, para que nós possamos também, como já foi citado aqui, juntos ir até o MEC. Uma reunião, uma audiência, como já foi citado pelo vereador Clemente, e aí vamos juntos, olho no olho. Já na minha documentação foi citada uma reunião presencial ou online, que seja online. Pega os representantes da comissão dos profissionais da educação, mais o jurídico da prefeitura, assessoria técnica aqui também da Câmara, e vamos juntos na luta. Mas é inadmissível falar que os vereadores não estão na luta pela classe. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais algum vereador com a palavra? Quero agradecer a presença também do vereador Márcio aqui no plenário. Vereador, uma vez vereador, sempre vereador, Márcio, seja bem-vindo. Quero dizer, com todas essas palavras, o meu agradecimento a todos os vereadores que compareceram à reunião. Primeiro, agradecer ao professor Rodrigo, que esteve neste gabinete, o gabinete da presidência, antes desta reunião com o executivo, e nós tomamos aí a iniciativa, como das outras pastas que nós já vem tomando, em fazer reunião por cada pasta a qual pertence ao nosso município para esclarecimento dos trabalhos prestados à nossa comunidade, à nossa população. Não seria diferente a pasta da educação num momento como esse. Então, nós adiantamos, estivemos com o prefeito, todos os vereadores empenhados e trabalhando, né, para a nossa comunidade. Então, eu não me preocupo com redes sociais, com comentário de redes sociais. Isso é uma coisa que não me preocupa nem um pingo, porque nós estamos aqui para representar a nossa população de um modo geral. Eu quero dizer todas as classes, né? Tanto dos servidores, como no comum a toda a nossa comunidade. E tenho certeza que esta Casa de Lei está desempenhando um bom trabalho para fazer isso daí. Então, quero agradecer desde já, e a luta nós não vamos parar. Um aparece bem nas redes sociais, outros vereadores não aparecem, mas isso não significa que não tem ninguém trabalhando. Todos estão trabalhando, como falou o nobre vereador Clemente. Falou com palavras afirmativas. Todos os vereadores estão trabalhando. Vai chegar o momento certo, como chegou para os agentes de saúde, e de nós, aqui nesta casa, aprovar. E nós vamos aprovar também do magistério, porque eu tenho certeza que esse dinheiro vai chegar. Pode ter certeza nisso. E não tem como nós trabalhar ao contrário a nenhuma classe. Encerrada a discussão, passaremos para a votação do projeto. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar, número 001/23, em primeiro turno. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. José Roberto Baptista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Daniel Rodrigues Faustino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Derli Antônio da Silva. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim.
Senhor presidente, foram 8 votos favoráveis e 4 ausentes. O presente projeto de lei complementar recebeu 8 votos favoráveis e 4 ausência. Aprovado em primeiro turno. Passaremos para a votação da emenda. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. José Roberto Baptista Júnior. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Vilma Lucilene Berto Álvares. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Daniel Rodrigues Faustino. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Marcelo Gregório. Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. Derli Antônio da Silva. Delmira de Moraes Jerônimo. Sim. Senhor presidente, foram 8 favoráveis e 4 ausentes. Oito favorável e 4 ausência da emenda. Coloco em primeiro turno de votação a emenda modificativa. Já foi. 8 favorável e 4 ausência, né? Aprovado em primeiro turno, a próxima sessão plenária para apreciação em segundo turno. Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrado esta sessão extraordinária. Bom dia e muito obrigado a todos.